Olá, eu sou o pastor Darley e hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito especial que está relacionado a um texto do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 até o 27. O tema, as 70 semanas. Olha, gente, essas 70 semanas registradas no livro de Daniel dão muito o que falar. É um texto de dificílima interpretação. Entretanto, diversos estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, já têm se debruçado sobre ele, sobre esse texto, e muitas informações têm sido adquiridas por meio da iluminação do Espírito Santo ao longo dos estudos da Palavra de Deus. E eu quero então compartilhar com você hoje um pouco desse texto, o que nós podemos entender sobre as tais 70 semanas proféticas registradas no livro de Daniel. Pois bem, eu quero começar primeiro fazendo uma observação. O livro de Daniel é um livro que tem muitas profecias. E essas profecias precisam ser interpretadas em conjunto com o livro de Apocalipse, com o livro de Ezequiel. E há outras passagens também em outros livros da Bíblia que lançam luz sobre o livro de Daniel para que nós o compreendamos adequadamente. E antes de qualquer coisa, permita-me dizer a você que no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, curiosamente, nós temos aqui uma fala de que as semanas podem ser entendidas como semanas de anos. É claro que, rotineiramente, quando dizemos uma semana, estamos nos referindo a 7 dias, dias de 24 horas. Entretanto, essa expressão pode também ser interpretada como quantidade de anos. Observe aqui, por exemplo, Levítico capítulo 25, versículo 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Este versículo está apontando para o chamado ano do jubileu, que era um ano importante na celebração e na ética judaica, e a própria lei de Moisés estabeleceu certos critérios para o 50º ano. E aqui, nesse texto, não nos importa nesse momento falar sobre o ano do jubileu, não é o nosso foco, mas eu só quero mostrar para você que há precedentes na Bíblia de entender, para que entendamos semanas como também semanas de anos e não apenas semanas de dias. Esse é um pressuposto importante para que a gente entenda as 70 semanas de Daniel. É claro, não é a única passagem na Bíblia que fala de semanas de anos, mas essa já te ajuda, já nos ajuda a entender que há espaço, que há lastro para que a gente interprete as semanas de Daniel como semanas de anos. Pois bem, vamos lá. Aqui você tem um quadro, temos um quadro aqui que nos ajuda a compreender o que é chamado de escatologia. Essa palavra escatologia tem origem no grego e indica algo relacionado aos últimos tempos. Eschatos é a palavra grega para último. Então, escatologia é o estudo sobre os últimos tempos. E no livro de Daniel há muitas informações escatológicas, muitas profecias que cabe a nós analisarmos com bastante tranquilidade. Veja, note aqui comigo. Se nós temos 70 semanas que estão determinadas, precisamos entender o significado das 70 semanas. Então vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo para que a gente consiga entender esse texto. Está escrito assim, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo.
e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, olha quando começa a contagem das semanas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Paremos para pensar agora. Mas antes, observe o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Lendo assim esse texto, parece tão difícil, né? Um texto fechado, como entender tudo isso? Vai ficar mais fácil, só acompanhe comigo com muita atenção. Eu coloquei aqui no quadro uma linha do tempo. Imagine que aqui nós temos a passagem de muitos e muitos séculos. Olhando essa linha do tempo e para o texto de Daniel, vai ficar muito mais fácil a compreensão. Veja o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Portanto, nós temos 70 semanas que não são semanas de dias. Já vimos que lá no livro de Levítico e em outras passagens, a gente tem base para afirmar que existem as semanas de anos. É uma contagem diferente, mas que o texto bíblico aponta para nós como uma possibilidade. Então nós temos 70 semanas. Vamos contar aqui quando começa essa contagem das 70 semanas. O versículo 24 diz assim: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Note que neste versículo está escrito que essas semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é esse povo? Ora, é uma profecia relacionada ao povo de Israel. Daniel está profetizando aqui em relação ao povo judeu, ao povo de Israel, que era o povo exclusivo de Deus lá no Antigo Testamento e que era responsável por levar o nome e o conhecimento de Deus aos outros povos. Então, para este povo, havia promessas de bênçãos, se eles cumprissem os mandamentos determinados na lei de Moisés, e havia consequências de maldições, de problemas, caso eles desobedecessem a aliança de Moisés. Só lembrando aqui que a aliança de Israel com Deus, dentro do momento em que Moisés era o legislador, a aliança era condicional. Deus abençoaria o povo de Israel se eles obedecessem os seus mandamentos. Caso não obedecessem, teriam consequências muito sérias. Inclusive, nós veremos nessas 70 semanas que eles foram alvo da disciplina de Deus por conta da desobediência à aliança mosaica. Então, note, o povo relacionado a essas 70 semanas é o povo de Israel. E no versículo 25 diz assim, entende, olha, a interpretação aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quando é que sai a ordem para reconstruir Jerusalém? Ora, nós temos no
capítulo 9, versículo 24, 25a, dizendo que a partir do momento em que o rei permitiu a reconstrução de Jerusalém, ativa o relógio profético de Deus, o calendário das 70 semanas entra em atividade. Em Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente tem um episódio onde Neemias conversa com o rei e em oração ele pede a Deus que o Senhor abra o coração do rei para que ele libere Neemias e o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Judá, para voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém. E naquele momento, numa conversa especial registrada no capítulo 2, o rei permite a reconstrução de Jerusalém. É ali que as coisas começam. Desde a reconstrução de Jerusalém, essas 70 semanas começam a ser contadas. Temos a primeira semana de 7 anos, está registrada claramente. Se são semanas de anos, são 49 anos, porque se são semanas de anos, 7 vezes 7, 49. Então nós temos 49 anos que compõem a primeira semana de Daniel, que começou a ser contada a partir da reconstrução de Jerusalém. Mas o relógio de Deus aqui foi ativado, e ele começou a funcionar. Entra em cena as próximas semanas. Veja no versículo ainda 25, na parte B. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, nós temos aqui 62 semanas até a vinda do ungido. Quem é o ungido? É o Messias esperado. É o próprio Cristo que haveria de vir. E em Lucas capítulo 19, versículo 38, encontramos essa profecia muito claramente cumprida, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Cristo veio, o ungido chegou para desenvolver o seu ministério terreno. Portanto, o relógio de Deus está em funcionamento. Aqui nós temos 62 semanas, mais uma outra semana. Então aqui nós temos 434 anos já passados, e mais agora uma semana de anos, são 483 anos. E essa última semana, entre a primeira e a 60ª, ou a 60ª semana, ela termina quando o ungido é morto. E em João 19:30, nós encontramos a informação sobre a morte do ungido, o Cristo que haveria de vir. Mas João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O ungido foi morto, Cristo foi crucificado, a cena do Calvário acontece, e aqui termina a 69ª semana. Veja, volta um pouquinho, recapitula aqui comigo. Primeira semana, que dura 49 anos, já que são semanas de anos. Contagem começou a partir da reconstrução de Jerusalém. Ao terminar essa semana, vem a próxima etapa de 62 semanas, que vão até o ungido, até a chegada de Cristo, para salvar a humanidade. O Cristo se humaniza, Deus se faz homem para salvar o homem, é o Emanuel, é Deus conosco. Então, quando Cristo vem para desenvolver seu ministério terreno, nós temos aí a 69ª, a 62ª semana, até a 69ª, quando Cristo é crucificado. E então
o relógio de Deus faz uma pausa. Parou. Isso mesmo. Note que o que o texto diz, no versículo 26, no capítulo 9, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Muitas coisas acontecem ao terminar a 69ª semana. Mas, por que eu disse que há uma pausa no relógio de Deus? É como se o calendário de Deus congelasse. Porque entra uma nova fase. Lembram-se que as 70 semanas são determinadas sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu? É o que diz o versículo 25, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ora, a gente tem uma fase aqui que é conhecida como Era da Igreja. Entre a cruz de Cristo e o Pentecostes, a igreja é fundada. É o povo de Deus do Novo Testamento. É a era dos gentios, onde até aqui apenas judeus eram considerados o povo de Deus. Entretanto, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Cristo veio para o que era seu, ou seja, para o judeu. Mas os seus não o receberam, antes o crucificaram. Logo, agora a todos que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Há uma nova configuração de povo de Deus aqui no Novo Testamento. Então, a igreja agora, ela é composta por judeus e gentios que se rendem aos pés de Jesus. Até aqui falava-se de uma eleição nacional, de um povo escolhido nacionalmente. Entretanto, aqui as coisas mudam. A igreja de Jesus é fundada. O próprio Cristo disse que ele fundaria a sua igreja. E ao ser fundada por Cristo, essa igreja agora, ela expande o seu território. Ela não é mais composta só de judeus, mas é de judeus e gentios que se curvam a Jesus Cristo. A antiga aliança, a aliança de Moisés, agora fica para trás. Entra uma nova aliança, que é a aliança em Cristo. Tudo é diferente. O que vai regular a ética, a vida das pessoas, não é mais o ensino de Moisés, mas é o ensino de Cristo e o ensino dos apóstolos. Portanto, nós temos no Novo Testamento o conjunto de ensino de Jesus e dos apóstolos que regulam a ética, a vida, o modo de viver da nova configuração de povo de Deus. O relógio de Deus para. Muita coisa vai acontecer nesse período. É o nosso tempo. Veja que a contagem parou aqui, quando o ungido é morto. É a 69ª semana, conforme diz o versículo 26 na parte A. Agora, no versículo, na parte B do versículo 26 até o versículo 27, fala de uma reativação desse relógio de Deus. O relógio parou aqui, tem um hiato entre a 69ª semana e a 70ª. O calendário parou. Estamos nesse tempo. Mas quando Cristo voltar, quando a igreja for arrebatada, e é claro, aqui eu estou falando de uma perspectiva pré-milenista, dispensacionalista. Há outros irmãos que enxergam essas 70 semanas de Daniel com uma ótica diferente, irmãos amilenistas ou pós-milenistas. Entretanto, entendo que a visão que é mais bem estruturada nas Escrituras é a visão pré-milenista dispensacionalista, que enxerga esse calendário escatológico a partir de diversas passagens na Bíblia. Então, nessa ótica, nessa chave hermenêutica pré-milenista dispensacionalista,
há um hiato entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Quando a igreja é arrebatada, e numa visão pré-milenista dispensacionalista, geralmente entende-se que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Cremos no arrebatamento pré-tribulacional. Portanto, Cristo vem e arrebata a sua igreja. Quando ele leva o seu povo, então inicia novamente a contagem das semanas. E agora vem a 70ª semana, que é descrita no final do versículo 26 e 27. Veja, diz assim: depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será um dilúvio. Aí no 27, ele fará uma firme aliança com muitos. Haverá um príncipe que surgirá nesse período que é chamado de grande tribulação, também conhecido como 70ª semana de Daniel. Nesse período se levantará um príncipe, uma espécie de super líder político, que agrupará o mundo sob a sua liderança. E diz a Escritura, com informações mais básicas lá no livro de Apocalipse, que ele terá uma sabedoria satânica, o poder de Satanás para fazer o que desejar naquele momento na liderança do mundo. E ele conseguirá convencer o povo judeu. Lembram-se que o povo judeu é o alvo das 70 semanas? Esse povo que esperava o Messias e que agora quem creu em Jesus faz parte da igreja, mas os judeus que não creem em Jesus, eles então, que estiverem aqui perto do arrebatamento, participarão desse período de grande tribulação. E essa 70ª semana, como são semanas de anos, nós temos aí 7 anos de grande tribulação. Entretanto, nos primeiros 3 anos e meio existe uma aparente paz. Veja que o texto fala que esse super líder político fará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o povo judeu não poderá exercer a sua fé como pensava que poderia. O suposto Messias não é o Messias esperado. Na verdade, é alguém que vem para complicar o relacionamento dessas pessoas com Deus. E ele então fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, esse super líder político, depois de ter feito uma aliança com o povo judeu, agora no meio da semana, no meio da grande tribulação, após 3 anos e meio, ele romperá essa aliança. E então os judeus serão alvo de muita perseguição, de muita pressão. E aqui nós temos uma série de pragas descritas no livro de Apocalipse acontecendo. 7 selos, 7 traças, 7 trombetas, uma série de eventos se dão no período chamado de grande tribulação. Então, olha, nós estamos aqui na última semana e o texto de 2 Tessalonicenses 2 traz para a gente informações muito interessantes. Vamos olhar 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 a 8. Está escrito assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Gente,
Isso é um caso sério. Alguém cometendo sacrilégio, fazendo coisas terríveis na grande tribulação. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Quem será esse anticristo? Somente na ocasião própria isso será revelado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, no final dessa grande tribulação, acontece um fenômeno. No final da 70ª semana, os exércitos do mundo se reúnem para destruir o povo judeu de uma vez por todas. E acontece uma batalha num lugar chamado Armagedon. Daí o nome dessa batalha ser conhecido como Batalha do Armagedon. No final da grande tribulação, quando Israel, quando o povo judeu não aguenta mais a pressão, quando as coisas estão impossíveis de serem suportadas, então Cristo virá, acontece a vinda de Jesus. Lembra-se que Cristo veio apenas até as nuvens para buscar a sua igreja. Ele levou a sua igreja, mas ele não desceu à terra. Mas agora ele vem para descer à terra, e as Escrituras dizem que os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras. E a partir dali, Cristo então derrotará todos os exércitos inimigos de Israel, colocará fim na liderança do anticristo. O texto fala com muita clareza que o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Cristo coloca fim a tudo isso, julga as nações e implanta o que nós conhecemos como milênio, 1000 anos de paz em uma terra restaurada. E depois disso, a gente tem uma última batalha. E depois dessa última batalha, o juízo final. E depois do juízo final, a eternidade de salvos e de ímpios. Eu estou falando aqui muito rápido, mas eu espero que nessa síntese, nessa curta aula, tenha sido possível todos nós visualizarmos, ainda que de modo muito geral, uma cronologia profética. O que a Bíblia ensina para a gente sobre as 70 semanas de Daniel. Ora, tudo isso serve para nós sabermos que Deus tem o controle do tempo. Nada escapa do controle dele. Ele administra a existência, os reinos, o mundo, o universo. E se ele administra tudo isso, o que dirá da nossa vida particular? Deus está no controle da minha vida particular, está no controle da sua vida. E pode ter certeza, à luz das Escrituras, que Cristo virá nos levar para a sua glória. E aqueles que não conhecem a Jesus ainda, vejam essas profecias. E se você quer estar com Cristo também, numa eternidade com Ele, desfrutando de tudo que Ele tem para nós, entregue a sua vida a Ele. Reconheça-se como pecador. Veja Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você estará entre o grupo que será arrebatado e que não precisará participar da 70ª semana, da grande tribulação, e desfrutará do reino milenar com Cristo e de uma eternidade de paz, de alegria, de descanso. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Fiquemos com Ele e que Deus abençoe nossas vidas.